Quero saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus nessa noite, recebê-los com muita alegria, também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, dizer da nossa alegria em com os irmãos, celebrar esse culto que é devido ao nosso Deus, hoje que é o primeiro dia da semana. Para o mundo é o fim de semana, não é? Mas para nós a semana começa hoje, e nós começamos na presença de Deus, cantando louvores, fazendo súplicas no culto público e ouvindo a sua palavra. Eu queria convidá-lo a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, dando assim continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Romanos, que nós iniciamos no capítulo 12. Agora chegamos no 14 e vamos do verso 1 até o versículo 12. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante da Escritura inspirada por Ti e nós pedimos que Teu bendito Espírito Santo a aplique ao nosso coração à medida que o seu sentido for sendo desvendado. Pedimos que orientes e guies a nossa mente, ó Deus. Oramos por aqueles que aqui estão nessa noite, desejosos e carecendo do alimento cotidiano, do pão da vida, da orientação da Escritura. Nós pedimos que Tu abençoes a Tua igreja, corrija, discipline, encoraje, fortaleça, anime, tudo de acordo com a vontade de cada um dos Teus filhos, com a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui nessa noite. Ouve a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa parte das divisões que a igreja cristã tem experimentado através da sua história tem como causa aquilo que nós chamamos coisas indiferentes ou questões que não são exatamente matéria de fé. É impressionante a capacidade que nós cristãos temos para nos dividirmos sobre assuntos que no final não tem nada a ver ou não tem relevância para a nossa redenção e a nossa salvação. A longa história da igreja está aí para provar isso. Dois assuntos em particular foram motivo de muita discussão no século I e causou divisão nas igrejas onde havia judeus e gentios convertidos. O primeiro tópico era com relação à comida. Havia restrições da lei de Moisés sobre a dieta do judeu. E muitos judeus, depois de se converterem, tinham ainda escrúpulos com relação a comer determinados alimentos e tinham dificuldade em se relacionar com pessoas que achavam que não tinha nada demais comer. Outro tópico que também causou muita discussão e polêmica acalorada nos primeiros séculos, mais no primeiro século, foram também as leis do Antigo Testamento referentes aos dias de festa, o chamado calendário sagrado dos judeus.
Havia as orientações para que se guardasse 3 festas em particular: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Havia também o dia ou o Festival da Lua Nova, e havia o sábado. E, mais uma vez, muitos judeus convertidos, eles achavam que deveriam continuar a observar aquelas regras que Moisés havia passado quanto à observação desses dias especiais, particularmente o sábado. E havia tensão nas igrejas, havia problemas nas igrejas. Tanto é que o primeiro concílio da Igreja Apostólica se deu em Jerusalém, de acordo com o livro de Atos, capítulo 15, e o tema era exatamente esse: em que base judeus e gentios podem conviver. A igreja era composta, na sua maioria, de judeus que haviam se convertido a Cristo. E lá em Jerusalém, muitos deles continuaram a guardar as tradições judaicas, quer com relação à comida, as restrições sobre comida, quer também ao calendário sagrado e outras práticas. À medida que não-judeus entravam na igreja e eles não tinham essas práticas, criou-se um clima de confronto e de discussão se devia ou não comer determinadas coisas e se os gentios, que não eram judeus, deveriam ser admitidos à comunhão da igreja, uma vez que eles se sentiam à vontade para comer de tudo e escandalizavam o coitado do judeu, né, que achava que era pecado comer uma feijoada ou uma rabada ou alguma coisa assim que tivesse porco no meio, né? Bom, é interessante, e esse foi a razão, foi preciso reunir o concílio, a igreja lá em Jerusalém, para discutir essa questão, né? O apóstolo Paulo trata desses assuntos em pelo menos 3 das suas cartas, 4 das suas cartas. Aqui, em Romanos, na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses e na segunda carta aos Coríntios. Esses foram 2 assuntos que causaram muita polêmica e muita discussão na Igreja Apostólica no primeiro século. A questão das restrições com relação à comida e também as orientações a respeito dos dias especiais ou os dias religiosos. Na sessão anterior aqui, na carta aos Romanos, nós vimos que Paulo havia exortado os crentes de Roma a se despertar do sono e da indiferença, porque a noite já ia alta e um novo dia havia raiado em Cristo Jesus, e, portanto, eles deveriam se revestir de Cristo e romper com as trevas. E agora, no texto que eu li para vocês, ele se volta mais especificamente para essa questão que estava ameaçando a comunhão na igreja entre judeus e gentios, que era exatamente as diferentes opiniões que havia sobre comida e dias sagrados. Lembrando que boa parte da igreja de Roma era composta de judeus que haviam se convertido com a pregação do Evangelho, e outra parte era composta de romanos ou gregos que também haviam se convertido e frequentavam juntos a mesma igreja. A questão é que essas diferenças de opinião sobre esses assuntos estava dificultando o relacionamento entre eles e a comunhão entre eles. Paulo vai tratar desse assunto em todo o capítulo 14 e também no capítulo 15. Então, nas próximas mensagens a respeito, na sequência de Romanos, o tema vai ser esse. Paulo gasta 2 capítulos para resolver esse problema que naquela época, e para muita gente hoje, né, isso aí pode ser também um assunto que dá muita discussão. Vamos então, em primeiro lugar, tentar entender qual era o problema mais de perto. Havia 2 grupos na igreja de Roma que estavam discutindo essas questões. Um grupo, Paulo chama de débeis e fracos na fé. Capítulo 14, verso 1, acolhei ao que é débil na fé. E no capítulo 15, verso 1, ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Então havia um grupo que Paulo chama de fracos ou débeis na fé. E ele provavelmente está se referindo a esses judeus convertidos que tinham dificuldade em deixar os costumes judaicos e que ainda guardavam a lei de Moisés. Com relação às restrições sobre comida, entrando em detalhes, você encontra essas restrições lá no livro de Levítico, capítulo 11, onde Moisés deu uma lista de animais considerados puros, que poderiam ser comidos, e uma lista de animais que eram considerados impuros e que o judeu não devia comer.
Não só isso, a lei de Moisés dizia que, quando o judeu fosse matar um animal para comer, ele devia degolar o animal, deixar que todo o sangue corresse sobre a terra, e só então ele podia preparar o animal para comer. Ou seja, o judeu não comia animal que tivesse sido dilacerado por feras, tivesse morrido de doença ou abatido a pancadas, somente aquele que foi degolado e o sangue escorrido na terra. E também havia proibição de que o judeu participasse dos festivais das religiões pagãs, onde animais eram oferecidos aos ídolos e depois eram consumidos pelos que estavam presentes lá no templo pagão. Então, por precaução, o judeu, e com medo de se contaminar, os judeus de Roma, eles estavam preferindo comer só legumes, vegetais e frutas e beber um pouquinho de água, porque eles tinham medo de que talvez eles se contaminassem se eles fossem comer carne ali em Roma, porque não sabiam se, como aquele animal tinha sido abatido, se ele tinha sido degolado. Eles tinham dificuldade de se relacionar com os romanos e os gregos, porque os romanos e os gregos, na hora de comer, eles comiam todo tipo de animal, porco, por exemplo, que para o judeu era uma abominação. Então, aqui talvez os judeus aqui estavam tomando como modelo de santidade Daniel. Todo mundo lembra da história de Daniel, aquele jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia, e lá diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, Daniel tinha resolvido seguir estritamente a lei de Moisés com relação ao que podia comer e não comer. Talvez Daniel era o ícone desse grupo de judeus lá em Roma que dizia, olha, nós não vamos comer, a melhor coisa é não comer carne, porque corremos o risco de comer carne sacrificada, animal que não foi degolado, enfim, eles tinham tomado essa posição. E não somente isso, eles achavam também que deveriam guardar aquilo que Moisés havia ensinado sobre determinados dias. Eles estavam com escrúpulos de deixar de guardar os dias de festa e, particularmente, o sábado. Nem todos os judeus convertidos, aparentemente, eram assim, mas provavelmente havia muito deles na igreja de Roma. Então, o fato de que eles creram em Cristo, reconheceram que Cristo era o Salvador e o Messias, para eles não significava que eles tinham que abandonar a lei de Moisés. Então eles achavam que deveriam continuar a observar essa dieta religiosa e guardar o calendário sagrado. O outro grupo, esse é o grupo que Paulo chama de fracos e débeis na fé. O outro grupo é aquele que Paulo chama de fortes, e com o qual Paulo se identifica, capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo está provavelmente se referindo a judeus que, como ele, haviam se convertido e que se sentiam livres das restrições que a lei de Moisés impunha sobre a alimentação e sobre o calendário. Esses judeus, como Paulo, se sentiam libertos para comer qualquer tipo de comida. E eles não viam mais necessidade de guardar o sábado como a lei de Moisés mandava, e muito menos os dias de festa. Para o apóstolo Paulo e para esses judeus, estas coisas faziam parte da lei cerimonial do Antigo Testamento, e que haviam se cumprido em Cristo. Estas leis apontavam para a necessidade de pureza e para a necessidade de lembrar as ocasiões em que Deus age nesse mundo, particularmente a plenitude dos tempos, quando Deus veio na pessoa de Cristo, encarnou-se, morreu por nós e ressuscitou. Uma vez que esses atos salvadores de Deus foram realizados em Cristo, a lei cerimonial, a dieta religiosa e a guarda de determinados dias havia perdido o sentido para o cristão. Então, Paulo, como judeu, ele se sentia livre para sentar-se com os gentios e comer o tipo de comida que os gentios comiam. Paulo se sentia livre também para, quando estava com os judeus escrupulosos, ele participava das festas, ele evitava comer determinadas coisas. Então, Paulo se considera e chama aqueles que pensavam como ele de fortes, no sentido de que a sua fé era uma fé robusta, era uma fé forte o suficiente para
fazê-los entender que a salvação deles, a redenção deles e a santificação não era baseada mais nestas coisas que eram características do Antigo Testamento, mas somente na obra completa e finalizada do Senhor Jesus Cristo. Paulo havia tomado então conhecimento de que esses dois grupos tinham essas diferentes opiniões lá na igreja de Roma e que, caracteristicamente, os fracos estavam julgando os fortes como se fossem libertinos. Isso é típico. O fraco, não é aquele que acha que não pode comer e que se tocar nisso é pecado, comer esse determinado tipo de comida vai estar se contaminando ou atentando a Deus. Ele tem a tendência de julgar aqueles que se sentem à vontade para comer todas estas coisas. E geralmente diz assim, esse cara é liberal, ele está comendo sangue, está comendo carne de porco, isso é um liberal, ele não tem cuidado, ele pode se contaminar. E, ao contrário, os fortes, que se sentiam à vontade para comer qualquer tipo de comida e tudo mais, eles olhavam para o fraco e diziam assim, isso é um legalista, não conhece a graça, a religião dele é feita de norminhas, de regrinhas, como se isso fosse salvá-lo. E os dois grupos ficavam, um condenando o outro, julgando o outro, e aí a comunhão da igreja estava ameaçada por essas questões que o apóstolo Paulo considera secundárias. Mas, como eu já disse, se você olhar a história da igreja, você vai ver que boa parte das divisões, fraturas que houve na comunhão da igreja, não foi em cima de coisas essenciais ou matéria de fé, mas, via de regra, nestas coisas secundárias sobre as quais os crentes gostam de discutir. Fico perguntando se eu fosse fazer uma enquete aqui nessa noite. Suponha que, saindo daqui, indo para casa, está morrendo de fome, chega ali numa encruzilhada, tem uma galinha preta, uma vela vermelha e uma garrafa de cachaça. Todo mundo sabe o que é aquilo, né? Você está com fome. E você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. E a galinha está lá, é uma galinha, né? Preta é verdade, mas é uma galinha, né? Acompanhada de uma vela vermelha. Pergunta, o crente pecaria se ele pegasse aquela galinha e comesse? Sim ou não? Se eu fosse fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que ia dividir. A situação hoje ficou mais fácil, porque em vez de galinha, o pessoal bota tablete de caldo quinó por causa da caristia, né? Está muito cara a galinha, o pessoal bota. Questão, época de São João, balinha de Cosme e Damião. Pode ou não pode? Né? Lá na sua escola vai fazer, tem uma quadrilha. A escola vai fazer uma quadrilha e seu filho estuda lá. Como é que vai ser? Pode ou não pode? E eu poderia aqui fazer uma lista grande sobre assuntos sobre os quais os crentes se pegam, né? E que eles realmente não afetam a essência da nossa fé, mas é exatamente por essas coisas que os crentes gostam de brigar. Eles adoram brigar por esse tipo de coisa. Então, estava tendo essa confusão lá na igreja de Roma, exatamente em torno desse assunto. Paulo considera, nós vamos ver isso aqui, Paulo considera que essas questões referentes à comida e à guarda de dias, como sendo coisas secundárias e não essenciais para a fé cristã. Ele trata os dois grupos, fracos e fortes, como irmãos em Cristo. Só isso é uma prova de que o fato de que um grupo achava que podia comer e outro grupo achava que não podia comer, isso não era uma matéria de fé, porque Paulo trata ambos como irmãos em Cristo. Ou seja, a questão era periférica. A preocupação de Paulo é com a comunhão da igreja e o convívio destes irmãos, por exemplo, nos cultos, no momento da ceia, ou especialmente nas festas de fraternidade, que era um costume da igreja primitiva. Uma vez por semana os cristãos se reuniam, eles traziam alimentos da sua casa e eles tinham uma refeição comunal que é chamada de festa de fraternidade no Novo Testamento. Há menção delas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e também na carta de Judas, a menção dessas festas, que foram descontinuadas no século II, exatamente por conta de abusos que aconteciam. Mas era uma prática muito comum e era no meio dessas refeições que se celebrava a ceia do Senhor. Agora, imagina uma igreja que tinha dois grupos que não conseguiam concordar no cardápio. O que é que nós vamos... Então, fulano
que é gentil está trazendo para a festa uma carne de coelho, que o judeu não pode comer carne de coelho, mas o gentil não vê isso como um problema. Então era muito difícil a situação. E não somente isso, né, mas a discussão a respeito dos dias, né, que deveriam ser guardados ou não. Aqui, como eu disse, nos capítulos 14 e 15, o apóstolo Paulo trata do assunto e ele coloca 3 princípios que deveriam ser observados pelos 2 grupos para resolver o problema da comunhão. Primeiro, que Cristo é Senhor tanto dos fortes como dos fracos. Vai aí no capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, que é o que nós vamos ver nessa noite. O segundo princípio, que nós veremos próximo domingo, mercê de Deus, é que a nossa liberdade em Cristo é limitada pelo amor. Nós somos livres. Paulo vai dizer isso, somos livres para comer o que quiser, mas a nossa liberdade ela tem que ser limitada pelo amor ao próximo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. A terceira orientação está no capítulo 15, de 1 a 13, é que Cristo nos deu o exemplo de como nós devemos renunciar aos nossos direitos para agradar aos outros e não a nós mesmos. Isso nós veremos então no capítulo 15. Hoje, como eu disse, veremos o primeiro desses princípios, que Cristo é Senhor tanto de fortes e fracos. E a partir dessa perspectiva, então, os cristãos deveriam se acolher mutuamente lá na igreja de igreja de Roma. Paulo desenvolve esse ponto, que Cristo é Senhor de fracos e fortes, em 4 partes, e que estão aqui no texto que eu li para vocês. Na primeira parte, ele vai dizer que fracos e fortes são servos do Senhor Jesus, versos de 1 a 4. Fracos e fortes desejam ambos agradar ao Senhor Jesus, versos de 5 a 6. Fracos e fortes vivem e morrem para o Senhor Jesus, de 7 a 9. E fracos e fortes comparecerão ambos perante o Senhor no dia do juízo, versos de 10 a 12. Então, primeiro, fracos e fortes são servos do Senhor Jesus. Vamos ver aqui do verso 1 até o verso 4. A orientação de Paulo aqui nessa passagem é para que fortes e fracos se acolham mutuamente. Veja o que ele diz no verso 1, acolhei o que é débil na fé. E no final do verso 3, ele diz, quem come não despreze o que não come, e o que não come, que é o fraco, não julgue o que come, que é o forte, porque Deus o acolheu. Então, Deus acolheu tanto o fraco como o forte, e, portanto, nós devemos nos acolher mutuamente. Os fortes devem acolher os débeis na fé, os fracos também devem acolher os fortes, e ambos devem se acolher mutuamente, pois foram acolhidos por Deus. Veja o que diz o capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher significa aceitar alguém sem reservas. E no caso aqui, significa, primeiro, acolher, mas não para discutir opinião, verso 1 e 2. Verso 1, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Porque todo mundo tem uma opinião, verso 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, pessoas têm convicções diferentes a respeito do que pode ou não pode comer, e são convicções religiosas. Ele não está falando aqui de preferência particular, quem é que gosta de comer isso ou aquilo outro. Né? Aqui não tem nada a ver com dieta saudável, tem a ver com convicções religiosas. Tem pessoas que estão, por motivos religiosos, convencidos de que podem comer qualquer coisa. E tem gente que, por convicções religiosas, acha que só deve comer legumes. O que nós devemos fazer, diz o apóstolo Paulo, é nos acolher mutuamente, mas não para discutir esse tipo de coisa. É uma coisa que fica na consciência de cada um. É uma questão de liberdade cristã entre a pessoa e Deus. Não deve ser motivo de discussão, porque não é uma matéria de fé, não é matéria que pertence à essência da fé. Os fracos achavam que, no mínimo, era arriscado comer carne em Roma, e que era falta de cuidado espiritual. Já os fortes não viam risco nenhum e achavam que isso fazia parte da liberdade em Cristo, poder comer qualquer tipo de alimento. E aí havia discussão entre eles, disputas, arengas. Todo mundo tinha sua própria opinião. Verso 2. Paulo queria que eles parassem de se criticar e se julgar mutuamente
e que se acolhessem e que vivessem em paz uns com os outros, apesar da diferença de opinião. O que nos ensina que dentro do cristianismo há áreas em que os cristãos podem discordar e continuar cristãos, irmãos e amigos. Eu vou tratar disso mais quando chegar na parte final de aplicação. Acolher incluía não somente não discutir as opiniões, verso 2, mas incluía também não desprezar e não julgar o irmão. Veja aí o que diz o verso 3. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A tendência dos fortes era desprezar os fracos. O forte dizia assim: rapaz, essa galinha cabidela é uma delícia, né? Esse legalista aí que não come galinha cabidela, está aí comendo cenoura, né? É muito fraco, né? Ele não entendeu o evangelho e tudo mais. Então, a tendência do forte, né, que se sente liberto, é exatamente julgar e exatamente desprezar o irmão fraco. E a tendência dos fracos, por outro lado, é julgar os fortes. Olha, o cara comendo sangue, está dizendo na Bíblia que não pode. O cara está comendo carne de porco. Quando, no povo de Deus, antigamente, era proibido comer carne de porco, e o cara está aí comendo. Então, esse é um liberal, é um libertino, não leva a sério a vida espiritual, está arriscando aí, sei lá, ser contaminado com algum espírito maligno que vem através dessas coisas proibidas. Essa era a tendência dos fracos, né, julgar os fortes. Paulo recomenda que eles se acolham baseado no fato, e aqui é o meu ponto, de que Jesus é Senhor dos fracos e dos fortes. Veja o que ele diz no verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Os outros não são seus empregados, não estão abaixo de você para que você passe um julgamento sobre eles. Para o seu próprio Senhor, que é Jesus, ele está em pé ou cai, ou seja, quem vai dizer se ele vai ficar em pé ou cai, não é você, mas o Senhor dele, que é Jesus. E no final do verso 4, porque o Senhor é poderoso para o suster. O Senhor Jesus, ele é poderoso para segurar o fraco e segurar o forte, mantê-los na fé, ainda que com diversidade de opinião nessas questões secundárias. Então, quem somos nós, quem é você para julgar o servo de outro? Para o Senhor Jesus é que ele vai ficar em pé ou vai cair. Na verdade, o Senhor é poderoso para sustentá-lo. Por isso, se acolham sem discussão de opinião, sem crítica, julgamento e sem menosprezar o outro. Essa é a primeira orientação do apóstolo Paulo, baseado no senhorio de Cristo. O segundo ponto de Paulo aqui, nesse acolhimento, por que nós devemos nos acolher mesmo com diferentes opiniões? É porque nós queremos a mesma coisa. Fracos e fortes, ambos desejam agradar o Senhor Jesus, versos de 5 a 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Fracos e fortes divergem, mas eles têm a mesma intenção. Eles querem agradar o Senhor Jesus. E aqui Paulo introduz o segundo ponto, ou segundo tópico de discussão entre eles, que era a questão da guarda de dias. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Alguns estudiosos, para evitar aqui complicações com o dia do Senhor, o domingo, para não parecer que Paulo está menosprezando isso, ou achando que isso é uma coisa menos importante, acham que Paulo aqui está, o que havia é que alguns judeus diziam que essa abstenção de comida devia ser praticada em dias especiais de jejum. Não está falando do sábado, mas dias especiais de jejum. É atraente essa proposta, mas ela não tem qualquer fundamentação no texto. E quando você compara as outras vezes em que Paulo trata desse assunto, você vê que o assunto, o tema mesmo, era a guarda do calendário judaico. Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, verso 10, Paulo escrevendo àqueles cristãos da Galácia, reclamando que eles já estavam guardando dias e meses e tempos e anos no calendário judaico.
Ou escrevendo em Colossenses 2,16, Paulo diz aos cristãos de Colossos: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então o assunto era esse o assunto no primeiro século. Não era simplesmente um dia de jejum em que se devia abster de qualquer outra coisa, mas era realmente todo o calendário. Era esse o ponto. O que Paulo está dizendo aqui é que tinha judeus que achavam que tem diferença entre dia e dia. Tem dias que são especiais porque Deus mandou comemorar determinadas festas. E tem um dia mais especial do que os outros, que é o dia de sábado. Ele considerava que há diferença entre os dias e guardava aqueles dias que ele achava que eram dias diferentes e especiais. Mas tem outro, Paulo diz aqui, que julga que todos os dias são iguais. Todos os dias são dias de Deus. E que não é porque um dia é considerado sagrado que eu vou ser mais santo naquele dia do que eu sou nos outros dias. Ou eu vou me cuidar mais naquele dia do que eu me cuido nos outros. Porque Deus é Senhor de todos os dias da semana. E eu devo servi-lo e eu devo agradá-lo, sempre, qualquer que seja o dia. Ou seja, o ponto era exatamente esse. Alguns judeus convertidos consideravam necessário continuar a guardar o calendário judaico e o sábado, considerando que esses dias eram diferentes dos outros, e provavelmente eles insistiam numa guarda meticulosa do dia de sábado, conforme a lei mosaica e os costumes judaicos. E o que é pior, achavam que os outros deviam fazer a mesma coisa. Porque quando a gente tem uma opinião sobre essas coisas secundárias, e a gente pratica aquilo que a gente acredita, mas dá aos outros liberdade para divergir, já que não se trata de matéria de fé, está resolvido o problema. O problema é quando, em questões secundárias, nós militamos em cima dessas coisas e colocamos como a prerrogativa ou referencial do que é ser cristão fazer aquela coisa. E nós não admitimos a possibilidade de que quem pensa diferente é meu irmão em Cristo Jesus. Você vê que Paulo aqui trata os dois grupos como irmãos em Cristo. Um crê que há diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Olha o que é que Paulo diz no final do verso 5. Cada um tem opinião bem definida em sua mente. Se você acha isso, é bom que você esteja convencido. Porque se você está comendo determinados alimentos e você não está convencido de que você tem liberdade para isso, então ele vai dizer isso lá no domingo que vem, nós vamos ver isso, você está pecando porque não está fazendo isso pela fé. Você está arriscando que aquilo pode ser errado ou não, então você está indo. Então cada um tenha opinião bem firmada com relação a esse assunto. Cada um esteja bem convicto e firme em sua opinião. Qual é o motivo para essa postura de Paulo aqui, não é? De que fortes e fracos, para que cada um tenha a sua própria opinião? A razão que ele está dizendo isso aqui é porque ele reconhece que tanto os fortes como os fracos, eles desejam agradar ao Senhor Jesus. Verso 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus e come. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Os fracos queriam continuar a guardar os feriados religiosos e o sábado, porque eles entendiam que era uma maneira de honrar Jesus Cristo. E eles faziam isso por amor a Cristo. Eles estavam convencidos que era isso que eles deviam fazer. Já os fortes, eles comiam de tudo sem restrição e eles cuidavam que com isso eles estavam agradando o Senhor Jesus, porque estavam vivendo a liberdade plena que Cristo tinha trazido para eles. Os judeus crentes se abstiam de carne, né? Os judeus escrupulosos se abstiam de carne e davam graças a Deus pelo tomate, pela cebola, pelo manjericão. Eles pensavam que com isso estavam agradando a Deus, ou seja, a motivação tanto dos fracos como do forte era uma só, era agradar ao Senhor. Se ele comia, dava graças a Deus e comia. Se não comia, ele dizia: Senhor, graças a Deus que eu não estou comendo. Obrigado pela cenoura, pela cebola que eu estou comendo aqui, pelo coentro. Muito obrigado, não é? Te dou graças por isso. Se ele guardava um dia, naquele dia, então, ele dava graças a Deus. Se o outro não guardava, todos os dias ele dava graças a Deus. Ou seja, o ponto aqui é que a motivação, tanto dos fracos como dos fortes, era agradar o Senhor. Por isso, acolhei-vos.
Por isso se acolham entre si, não para discutir opinião, não para julgar uns aos outros, nem para desprezar uns aos outros. Notemos que o que está em jogo aqui, é importante fazer essa ressalva, não é o dia do Senhor, mas a guarda do sábado. Guardar o sábado de acordo com a lei de Moisés. Esse é o ponto aqui, não está em discussão nenhuma aqui a observância do dia do Senhor, o domingo, como os cristãos mais tarde solidificaram as suas convicções nisso. Até o final do século I, você ainda podia encontrar judeus convertidos guardando o sábado, achando que era esse o cumprimento do quarto mandamento. Mas firmemente, lentamente, mas firmemente, a convicção da igreja cristã, desde cedo, passou a ser que o sábado apontava para o dia da ressurreição e do descanso do Senhor Jesus, que é o primeiro dia da semana. Terceiro ponto de Paulo aqui, do verso 7 a 9, ainda no mesmo viés, ele dizendo por que é que fracos e fortes deviam se acolher. A terceira razão que ele dá é que fracos e fortes vivem e morrem para o Senhor Jesus. Nós vivemos e morremos para o Senhor Jesus, versos de 7 a 9. E aqui ele dá o motivo pelo qual fracos e fortes buscam agradar ao Senhor Jesus mediante as suas convicções. Note que o 7 começa com um porquê, não é? Então, esse porquê introduz a explicação do que ele disse antes. O que é que ele disse antes? Que quem come não come, dá graças a Deus e deixa de comer ou come exatamente para o Senhor. Por que é que ele faz isso? Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A razão pela qual nós queremos agradar o Senhor Jesus, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, é porque Ele morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, daqueles que já morreram e daqueles que ainda estão vivos. Ou seja, para ser Senhor de todos, sem deixar absolutamente ninguém de fora. São dois pontos, então. Primeiro, vivemos e morremos para o Senhor Jesus. Nem fortes, nem fracos, eles vivem para si. A razão da vida, da nossa vida, é o Senhor Jesus, honrá-lo, agradá-lo. Quem é fraco tem esse objetivo, o fraco na fé. Ele tem esse objetivo, agradar o Senhor Jesus na vida e na morte. E o forte também tem esse objetivo, agradar o Senhor Jesus na vida e na morte. Nem fortes nem fracos morrem para si, porque mesmo na morte eles pertencem ao Senhor Jesus, como Paulo diz aí no verso 8. E o segundo ponto dele aqui, dentro dessa parte, é que Jesus é Senhor, tanto de mortos como de vivos, e essa foi a razão pela qual Ele ressuscitou, Ele morreu primeiro na cruz e Ele ressuscitou de entre os mortos. Significa que todos os seres humanos de todas as épocas estão debaixo do seu senhorio, domínio, e que um dia Cristo haverá de julgar a todos no dia do juízo. É por esse motivo que fortes e fracos buscam honrar e agradar o Senhor Jesus naquilo que acreditam e praticam, pois nós nem vivemos e nem morremos para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus. Portanto, esse é nosso alvo na vida e na morte. Talvez aqui já tenha ficado claro que essas categorias, fracos e fortes, elas não são exatamente categorias espirituais. Ao chamar aqueles cristãos de fracos, Paulo não está negando que eles tinham fé e não está negando que eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo e tinham conhecido a graça de Deus. Mas Paulo os chama de fracos porque o conhecimento e a fé que eles tinham não havia ainda amadurecido o suficiente para perceber que estas coisas são indiferentes. Elas não fazem parte e não são essenciais para a vida cristã. E talvez a fraqueza aqui era a sensibilidade para se escandalizar quando via pessoas fazendo isso. É nesse sentido que eles eram fracos, porque eles não conseguiam ver um outro irmão fazendo aquilo. Quando ele chegasse na casa de um irmão que estava comendo um porquinho assado, ele ficaria escandalizado. Ele viraria as costas e ia embora, ainda batia a porta com força atrás, dizendo, eu não entro mais na casa desse irmão, o irmão está em pecado, está comendo um leitão, está em pecado.
virava as costas e ia embora. Então, ele era fraco, ele não aguentava ver pessoas divergirem dele naquela situação. Os outros são chamados de fortes, não é porque eles fossem mais espirituais, mas é porque a consciência deles já tinha resolvido essa questão e eles podiam comer sem culpa aquele tipo de alimento. Eles se sentiam livres para desfrutar de todas as coisas boas que Deus havia criado em termos de alimentação. Mesma coisa referência aos dias. Então, fraco e forte não é uma categoria que tem a ver com a questão da salvação, mas de amadurecimento espiritual, talvez, né, nós podíamos colocar assim, de amadurecimento e crescimento na fé. Bom, a conclusão agora, do verso 10 a 12, é o quarto ponto do apóstolo Paulo, é que fracos e fortes vão comparecer perante o Senhor. Vão comparecer. Essa última parte é uma exortação de Paulo aos fracos e fortes, com base no senhorio universal de Jesus. Olha o que ele diz ao fraco, no verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? Está se referindo aos fracos. Por que você está julgando o seu irmão forte, achando que ele está condenado, que ele é um libertino, que ele é um descuidado, simplesmente porque ele se sente à vontade para comer alguma coisa e você não? Por que você faz isso? E no mesmo verso 10, ele diz ao forte, e tu, por que desprezas o teu irmão? Era isso que aqueles irmãos que se sentiam livres, era isso que eles faziam com o irmão fraco. Qual é a razão pela qual nenhum dos dois grupos poderia julgar ao outro? Está no verso 10. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Ou seja, o juiz é Deus e não é você. Quem um dia estará no tribunal diante do qual todo joelho se dobrará é o Senhor Jesus Cristo e não você. E essa é uma verdade que já está no Antigo Testamento, diz o apóstolo Paulo, citando aqui Isaías 45, 23, quando, através do profeta, Deus diz que um dia todos se ajoelharão diante dele, reconhecendo que ele é o único Deus e darão glória e louvores somente a Deus. Paulo cita essa passagem para provar o que ele está dizendo. Que quem julga, quem condena, quem aprova é o Senhor Jesus. Foi por isso que ele ressuscitou dos mortos, o Pai entregou a ele todo o juízo. Então, quem é você que julga o seu irmão? E você que despreza o seu irmão nessas questões? Fazer isso, julgar o irmão, é primeiro tomar o lugar de Cristo, que é o juiz, e segundo é antecipar o julgamento dessa pessoa aqui nesse mundo. Ambas as coisas são contrárias à palavra de Deus. Conclusão de Paulo no verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo, não do outro. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em resumo, Paulo diz, irmãos, vocês deviam se acolher, porque estas questões são questões de consciência de cada um. Elas não têm a ver com a essência da fé. Então, se acolham, não para discutir opinião, não para entrar em debates, às vezes acirrados e acalorados, crentes que brigam, deixam de falar com os outros a respeito desses assuntos. E parem de se julgar e de desprezar o seu irmão, porque há um juiz, há um Senhor que é sobre tudo e todos, a quem nós haveremos de prestar contas e a quem todos nós procuramos agradar e servir aqui nesse mundo, porque nenhum de nós morre para si, nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. O que é que nós podemos aprender aqui, queridos? Eu vou tentar resumir em três pontos principais. O primeiro, esse texto ele nos ensina, logo de saída, que existem assuntos dentro do cristianismo que não são matéria de fé, que são questões secundárias e sobre as quais os cristãos divergem. Por que eles divergem? Às vezes o passado da pessoa, as suas experiências, a sua maneira de ver o mundo, a maneira como foi criada, o pano de fundo religioso. Há uma série de circunstâncias que influenciam a maneira como as pessoas fazem interpretações e como elas apercebem-se da realidade. Por isso,
os cristãos divergem em determinados assuntos. Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu sei que, às vezes, especialmente novos convertidos, eles ficam meio que escandalizados quando eles percebem que, numa mesma igreja, às vezes há diferenças de opinião em questões secundárias. Nós poderíamos aqui enumerar uma série de coisas. Praticamente não teve nenhuma mudança que aconteceu na igreja, ou para o bem ou para o mal, que não foi precedida por debate. Teve uma época, né, em que o órgão, quando trouxeram o órgão para dentro da igreja, foi uma briga, porque órgão era instrumento de boate, de festa do mundo. Órgão. Imagine quando trouxeram o primeiro violão, bateria nem se fala. E a roupa dos pastores? Paletó e gravata, sim ou não? Teve uma época que o pastor tinha que pregar de peruca branca. Imagine, olhe para mim assim, eu com a peruca branca aqui. Ou o pastor Cláudio. Se viesse sem peruca, não pregava não. E briga feia entre os cristãos a respeito dessas questões. Então, há diferentes opiniões sobre questões secundárias dentro do cristianismo. Nós precisamos saber disso e nós precisamos aprender a conviver com irmãos e acolher os nossos irmãos em Cristo, não para discutir opinião e não para julgar ou condenar, se essas matérias elas são matéria de liberdade cristã e de consciência e não tem nada a ver com as grandes doutrinas do Evangelho. Segundo ponto aqui, que eu creio que esse texto quer nos ensinar, é que o relacionamento daqueles que pensam diferente nesses assuntos indiferentes, o relacionamento tem que ser guiado pela consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É a Ele que nós queremos agradar. É para Ele que nós comemos ou deixamos de comer. É para Ele que nós vivemos e é para Ele que nós haveremos de morrer. E é diante dEle que nós haveremos de prestar contas dos nossos atos e é diante dEle que nós estamos de pé ou caímos. A consciência do senhorio de Jesus nos unifica debaixo do seu trono, nos coloca juntos, unidos, debaixo da consciência do seu domínio sobre tudo e todos. Se nós focarmos no Senhor Jesus, nós poderemos conviver com as nossas diferenças. A terceira lição que eu queria tirar aqui nessa noite é que a atitude prática nessas áreas que Paulo recomenda para a igreja é do acolhimento sem reservas, sem discussão, sem desprezo ou julgamento. Isso não quer dizer que a gente não possa discutir sobre essas questões. Ainda hoje continua sendo motivo de debate para os cristãos a questão do sangue, sim ou não, pode ou não. Então, nada impede que a gente faça um fórum ou discussão, faça um grupo de debate, não no WhatsApp, né, que vai fechar rápido, mas qualquer outra maneira em que a gente possa sentar, escutar o outro, não é? Os argumentos do outro lado, tentar entender e, pelo menos, procurar compreender o pensamento do outro, mas podemos fazer isso sem pular no pescoço do irmão que pensa diferente, né, com uma peixeira de 14 polegadas. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, porque a primeira é para você que está aqui nessa noite e está com aquela pergunta que eu sei que a maioria está. Tudo bem, pastor, mas o que é essencial e o que é secundário? Quem define? Onde é que eu vou encontrar a lista de coisas que são secundárias e que são essenciais? Eu queria dar aqui algumas sugestões para vocês. O que seria essencial, então, e o que seria secundário? Essencial não tem discussão, não é? Não tem. O secundário é esse tipo de coisa aqui, que Paulo permite a discussão e a diversidade e pede, inclusive, que se acolham como irmãos, debaixo do senhorio de Cristo. Para nós, reformados, nós poderíamos começar, por exemplo, com os credos e confissões da igreja cristã histórica. Pega, por exemplo, o primeiro credo, que é aquele que está no Novo Testamento. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é essencial. Isso aqui não tem discussão. Se você não crê nisso, então você não é meu irmão. Então, está fora de cogitação isso aqui. Não está na mesa para ser discutido. Ou os itens do credo apostólico, que surge logo depois como sumário da fé ortodoxa no século II. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria,
foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus, virá para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio no perdão de pecados, na Santa Igreja Universal, na ressurreição dos mortos, no juízo final e na vida eterna. Eu disse bem resumido isso aí, depois você veja a versão mais exata disso aí, mas já seria um bom resumo de coisas que não dá para discutir. Isso é fundamental para o cristianismo. À medida que a igreja foi crescendo e se complicando com outras coisas, a reforma protestante, por exemplo, trouxe os 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura é nossa base de fé e prática, somente Cristo é o Salvador, somente a fé nos salva, somente a graça nos concede isso e a glória é somente a Deus. Então não tem discussão, esses 5 itens. Isso aqui não é secundário. Ou você pode tomar também as grandes confissões de fé que foram escritas no período da Reforma e que resumem bem o que a cristandade histórica tem acreditado através dos séculos e que, com clareza, elas delineiam aquilo que é inegociável e que nós não vamos colocar na mesa da negociação. Ou, se você quer uma coisa mais recente, com o surgimento do liberalismo teológico, no final do século passado, os cristãos conservadores, eles elaboraram 5 pontos que resumiam o que eles consideravam fundamentais para que uma pessoa fosse considerada cristã. Primeiro, a crença na inspiração, infalibilidade e inerrância da Bíblia. Segundo, a divindade de Cristo. Terceiro, o nascimento virginal de Cristo e todos os milagres da Bíblia. Quarto, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E quinto, que ele ressuscitou literalmente e fisicamente, que haverá de voltar. Então, esse é o tipo de coisa que não está em discussão. Você veja como é diferente sobre se eu posso comer carne de porco ou não. E outras questiúnculas que nós nos debatemos, e com frequência com relação ao culto. A Bíblia, ela traz princípios para o nosso culto, mas há circunstâncias do culto que não estão prescritas na Bíblia e que ficam à sabedoria da igreja fazer. Por exemplo, a Bíblia não diz que o culto tem que ser às 9 horas da manhã. Eu posso fazer às 10, posso fazer às 8, posso fazer às 4 da tarde. Não é verdade? A sabedoria manda que eu não faça às 5 da manhã, porque vai estar o pastor e a esposa. Quando muito. Né? A sabedoria manda que eu faça no horário que seja acessível para todas as pessoas, e assim por diante. Minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui e que são militantes de causas indiferentes e secundárias. Há irmãos que elegem um assunto, um tópico que é secundário e fazem disso a razão da existência deles. E eles vivem numa cruzada de convencer os outros de que esse ponto secundário é essencial para a vida cristã. E aí entra em briga, discussão, faz publicação, vai para o Facebook, comenta, ataca isso, ataca aquilo, mas é uma verdadeira cruzada que é feita em cima de questões que não são essenciais. Se você é desse tipo, ouça meu apelo nessa noite. Meu apelo não, o apelo do apóstolo Paulo. Ouça o apelo do apóstolo Paulo em preservação da unidade, da harmonia e da comunhão da igreja. E, por último, para todos nós devíamos, de fato, pedir que Deus nos desse amor e compreensão entre nós, no discernir estas coisas e viver em unidade, porque esse é o maior testemunho que a gente pode dar ao mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas se nós nos engalfinhamos, nos dividimos, brigamos em cima dessas questões que não têm relevância para a nossa salvação, o que é que o mundo vai dizer de nós? O que é que as pessoas vão dizer de nós? Queira nosso Deus, nessa noite, então, queridos, nos abençoar com essa palavra e nos convencer do caminho do senhorio do Senhor Jesus e que, debaixo do seu domínio, nós, fracos e fortes, nos unimos na mesma fé, no Senhor ressurreto. Amém? Ó Deus querido, nós pedimos perdão pelas nossas fraturas, brigas, arengas, rasgaduras internas, por questões que não são questões essenciais. Perdoa-nos quando a gente perde a paciência com o irmão, critica, julga, condena,
às vezes nem sem entendermos direito o que Ele pensa nesses pontos. Nos ajuda, Senhor, a ter humildade e graça para conviver com os nossos irmãos. Lembrando que há um Senhor nos céus que julga todas as coisas e que conhece todas as coisas. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.